Small caps são empresas que apresentam um valor de mercado menor do que 15 bilhões de reais, mas por isso podem apresentar um potencial de valorização explosivo. Nesse vídeo eu trouxe então 5 small caps promissoras para mostrar para vocês, certo? Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve e vamos pro vídeo. Como eu disse no início do vídeo, small caps são empresas com um valor de mercado menor do que 15 bilhões de reais. Isso acontece algumas vezes porque investidores institucionais e grandes fundos ainda não enxergaram o potencial nessas empresas ou por algum motivo ainda não optaram por investir nelas. Isso pode abrir uma grande oportunidade de investimento para um investidor menor de comprar essas ações antes que grandes fundos e investidores entrem nelas e, com isso, aproveitar e surfar uma boa alta. Além de poder, no futuro, aproveitar bons dividendos que essas empresas possam entregar, conforme elas vão crescendo no mercado. Como small caps são empresas pequenas, normalmente elas são mais arriscadas, então é interessante que não se coloque uma fatia tão grande do seu portfólio nelas. Normalmente, investidores optam por colocar de 10% a 20% em ativos de risco ou small caps. A primeira empresa que eu trago aqui então é a Celulose Irani, com o ticker RANI3. Ela atua no setor de produção de papel ondulado, papel para embalagens e resinas sustentáveis. A Irani é uma empresa que atua tanto no mercado interno quanto produz para exportação. Além disso, ela atua no setor de embalagens sustentáveis com papel ondulado e embalagens de papel para comida e outros segmentos. Então, ela é uma empresa que está muito exposta ao mercado em franco crescimento. Todos nós, quando vamos no mercado ou compramos alguma coisa pela internet, recebemos embalagens em papel ondulado, ou seja, papelão. Então, é um mercado que tende a continuar crescendo muito nos próximos anos. A Irani é uma empresa que tem total controle na sua cadeia de produção, então ela atua desde o plantio das árvores até a extração de celulose para a produção do papel ondulado e papel para embalagens, atuando também na reciclagem de papel para reutilização nas suas embalagens. Além disso, através da construção do projeto Gaia, a Irani também vai começar a produzir a própria energia para utilização nas suas instalações. Então, ela se mostra uma empresa bastante sustentável e bastante eficiente na sua reutilização de recursos. Diferente do que muitos pensam, a Irani não é uma concorrente tão direta assim da Klabin e da Suzano, que são empresas que produzem celulose para venda no mercado, porque a celulose que a Irani produz é usada praticamente toda na sua produção de embalagens. Portanto, ela é uma empresa que praticamente só trabalha com produção de embalagens, papel ondulado e resina, que acaba expondo muito pouco a empresa no mercado global de celulose. Então, conforme a celulose varia no mercado global, a empresa praticamente não é afetada por isso, porque ela usa a celulose que ela produz na sua produção de papel ondulado, papel para embalagens e resinas sustentáveis. Pelo site do Status Invest, a gente pode observar que a cotação da Irani está em R$ 8,00. Ela teve uma valorização no último ano de quase 40%, com um PL de 5,54, um PVP de 8,81 e um dividend yield no último ano de quase 8%. Nos últimos anos, ela entregou uma valorização saindo do R$ 1,30 para quase R$ 9,00. Então, ela é uma empresa que já teve um crescimento muito bom. Aqui, na questão de rentabilidade, a gente consegue observar que ela teve uma rentabilidade em 10 anos de 520% e uma rentabilidade real, desconsiderando a inflação e fazendo reinvestimento de dividendos, de praticamente 250%. Então, ela teve uma alta rentabilidade. Para os amantes de dividendo, a Irani é uma empresa que paga dividendos trimestralmente. Então, nos últimos anos, a gente pode observar que ela vinha pagando dividendos, sofreu um pouquinho aqui com endividamento, mas agora voltou muito forte no seu pagamento, e a tendência é que isso continue. Como dito anteriormente, então, a Irani é uma empresa que tem um valor de mercado menor do que 15 bilhões. No caso dela, então, o valor de mercado dela é de quase 2 bilhões de reais. Ela tem uma dívida aqui bruta de pouco mais de 1 bilhão de reais, mas a tendência é que ao longo dos anos ela venha reduzindo essa dívida e crescendo ainda mais. Observando o gráfico de lucro por cotação, a gente pode ver que a empresa aparenta estar muito descontada. A cotação dela hoje está em R$ 8,00, mas na verdade, de acordo com o lucro líquido, ela deveria estar próxima dos R$ 30,00. Ao meu ver, então, a Irani é uma empresa muito promissora no longo prazo. Das empresas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, é a minha favorita, eu inclusive tenho ela em carteira e continuo aportando bastante nela. A próxima small cap que eu vou mostrar então é o Banco ABC Brasil, com o ticker ABCB4. O Banco ABC vem em franco crescimento nos últimos anos no Brasil, abrindo várias novas unidades pelo Brasil, então. Ela vem também com uma grande expansão na sua carteira de crédito, buscando oferecer mais soluções financeiras. E ela atende empresas C e B, com menos de 4 bilhões de faturamento,
empresas corporate, que ficam com faturamento entre 4 bilhões e 300 milhões, e empresas middle, com o faturamento entre 300 milhões e 30 milhões. A cotação do Banco ABC está em R$ 19,57 no dia desse vídeo. Teve uma valorização de 33,6% no último ano. Tem um PL de 5,91%, um preço sobre valor patrimonial de 0,87, então ela está com um desconto aí de 13% em relação ao seu valor patrimonial. Entregou no último ano um dividend yield de 7,14%, então um dividend yield bem legal aí. Teve nos últimos 10 anos a ação saindo de um valor de R$ 8,00, passando então aí para os quase R$ 20,00. A rentabilidade dela nos últimos 10 anos foi de mais de 140%, e a rentabilidade real, considerando o reinvestimento dos dividendos, foi de 36,47% aí nos últimos 10 anos. Sendo então uma small cap com valor de mercado de 4,42 bilhões de reais. Dando uma olhadinha no seu gráfico de lucro por cotação, a gente pode ver que ela está praticamente no preço justo, tendo a cotação e o lucro líquido dela aqui no gráfico do investidor 10 praticamente pareados. O lucro líquido dela vem aqui no gráfico apontando para cima, então é possível que ela venha num crescimento de lucro líquido e a cotação acompanhe. Então vamos ficar de olho aí na empresa Banco ABC, com o ticker ABC4 aí para os próximos anos. A próxima empresa que eu vou mostrar aqui é a Taurus Armas, com o ticker TASA4. Ela é uma empresa que atua no segmento de fabricação de armas de fogo. Ela é uma empresa que passou aí por uma reestruturação nos últimos anos. Acabou ficando muito marcada por causa das armas que tinham problemas e tudo mais, mas veio melhorando a eficiência na sua produção e tornando a produção mais automatizada. Então, a Taurus hoje ela atua vendendo armas, principalmente para o exterior. Isso representa cerca de 70% das vendas dela para o exterior. E além disso, ela vem também com a construção de uma fábrica na Índia, e está participando aí de uma licitação para começar a fornecer armas para o governo e para a polícia indiana. E caso ela consiga ganhar essa licitação, isso vai ser excelente, porque o mercado indiano é gigantesco e ela vai conseguir ter uma lucratividade enorme no mercado indiano. A Taurus está com uma cotação aqui de R$ 15,40 no dia desse vídeo. Teve uma valorização nos últimos 2 meses negativa, ela caiu 24,30%. Principalmente devido ao risco político da eleição aí do Lula, então ela veio numa decadência, o mercado viu um certo risco aí na empresa, mas como ela atua muito na exportação de produtos, ela não vai ser tão afetada assim pelo novo governo. Então eu entendo que essa queda da empresa não foi tão justificada assim. Ela tem um PL de 3,21, um PVP de 1,80 e no último ano distribuiu um dividend yield de 10,55. A queda do preço da ação aumentou um pouco esse dividend yield, então a época que os dividendos foram distribuídos eles não eram tão altos em relação ao preço da cotação hoje. Além disso, ela apresentou então uma rentabilidade nos últimos 10 anos de 500% praticamente, e uma rentabilidade real de quase 240%. Então ela já veio numa crescente bem boa, mas tem bastante potencial para crescer ainda mais. Observando aqui o gráfico de lucro por cotação, a Taurus está com uma cotação hoje de 15,40, mas o lucro dela, em relação à cotação, representa quase R$ 25,00. Então ela é uma empresa que está realmente bem descontada, já esteve próxima dos R$ 12,00, então já teve uma boa promoção aí, subiu um pouco agora nos últimos dias, mas está num preço bem bom de compra ainda. É uma empresa que eu gosto bastante, vem crescendo bastante aí no mercado, tem esse case da Índia que pode trazer uma rentabilidade absurda para ela ainda, então vamos ficar de olho. Passando para a próxima empresa aqui, a Unipar Carbocloro com o ticker UNIP6, é uma das queridinhas do Barça, inclusive. Ela atua na produção de cloro, soda cáustica, PVC, entre outros. Ela é uma das líderes de produção de químicos no mercado mundial, e além disso ela vem trabalhando nos últimos anos para aumentar a sua eficiência. Por exemplo, ela tem uma parceria aí com a AES Brasil para a produção de um complexo de geração de energia para os seus projetos e para suas plantas, que é o Complexo Tucano. Inclusive, falei sobre a AES Brasil num dos meus vídeos recentes e também sobre o Complexo Tucano que está sendo construído em parceria com a AES Sul e a Unipar. Então, se tu quiser dar uma conferida, eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima do vídeo, acessa lá. Dando uma olhada agora, então, em alguns detalhes da Unipar, ela tem a cotação aqui de R$ 83,96 no dia de gravação desse vídeo, teve uma valorização de 14,47% no último ano,
tem um PL de 4,68, um preço sobre valor patrimonial de 3,09, entregou aí no último ano um dividendo bem gordo de 16,62% de yield. E ela é um case bastante interessante olhando aqui no longo prazo, porque ela veio passando por uma reestruturação e ela saiu de um preço por cotação de quase R$ 1 e subiu para mais de R$ 100. Ela subiu para quase R$ 110 aqui. Então, olhando a rentabilidade dela, ela teve uma rentabilidade nos últimos 10 anos absurda, de mais de 7.000% e uma rentabilidade real de quase 4.000%. Então, ela explodiu e veio muito forte aí nos últimos anos. A empresa acaba sofrendo um pouco também com a variação do preço dos químicos no mercado mundial, mas ela vem aqui como uma boa pagadora de dividendos. Dá para ver que ela anuncia dividendos constantemente aqui nas suas data com e data de pagamento. E além disso, quando a empresa consegue ter uma boa rentabilidade líquida, ela entrega um bom dividend yield. O valor de mercado aqui da Unipar é de 8,48 bilhões, então se encaixando aqui como uma small cap. E dando uma olhada aqui no gráfico de lucro líquido por cotação dela, ela vem numa crescente, mas o gráfico de lucro líquido por cotação, ele vem aqui praticamente pareado. Então ela está num preço justo considerando esse gráfico aqui. O mercado mundial de químicos deve continuar em crescimento aí nos próximos anos, então a Unipar deve continuar crescendo também e tendo uma boa rentabilidade, mas é importante citar que ela não vai ter a mesma rentabilidade que ela já teve antigamente, quando ela estava muito descontada e desacreditada pelo mercado. Então é uma oportunidade que em parte já passou, mas que ainda pode entregar bons lucros. Chegando na última empresa da lista, MAHLE Metal Leve com ticker LEV3, é uma empresa que atua na produção de peças automotivas e ela é uma empresa que atua como uma líder no setor e tem altos padrões tecnológicos. E ela atua principalmente na exportação de peças, então isso acaba deixando ela bastante exposta aí à variação cambial e ao mercado externo. Então, de acordo com a variação do dólar, ela pode ter mais ou menos lucratividade. Pode ser um ponto bom ou ruim, de acordo aí com a variação do dólar e o momento de entrada que isso teve na empresa. A cotação dela no dia de gravação desse vídeo é de R$ 33,21. Teve uma valorização de quase 23% nos últimos 12 meses, com um PL de 7,44, um preço sobre valor patrimonial de 2,88 e entregou aí um dividend yield no último ano de 13,53%. Então, um dividend yield bem legal aí no último ano. A gente pode observar aqui também no gráfico de crescimento das ações que ela passou de seus R$ 12 e pouquinho para mais de R$ 30, então ela veio numa boa valorização nos últimos anos. A gente pode ver aqui nos valores de rentabilidade da empresa que nos últimos 10 anos ela teve uma rentabilidade de 135%, mas uma rentabilidade real de 33%. E não é ruim, então ela pode entregar bastante ainda. Ela é uma empresa que não paga dividendos de forma tão recorrente assim, a gente pode ver que ela tem poucos anúncios de dividendos a cada ano, mas ela é uma empresa que tem crescido aqui nos seus valores de dividendos. A gente pode ver que varia. Nós tivemos aqui em 2014 um alto valor, 2019 mais um alto valor e agora em 2022 e 2023 um valor muito alto. Então vamos ver nos próximos anos como vai ser a entrega da empresa. Como uma small cap, ela tem um valor de mercado de 4,26 bilhões e dando uma olhada no gráfico de lucro por cotação, a gente pode ver que hoje a cotação dela a R$ 33 não segue tão próximo assim em relação ao lucro líquido, então o lucro líquido dela se aproxima ali em relação à cotação de quase R$ 45. Ou seja, é uma empresa que está um pouquinho descontada aí de acordo com o gráfico de lucro por cotação, e é uma empresa que nos próximos anos pode entregar aí bastante ainda em relação a rendimentos e lucratividade. Fechamos aqui então a lista de empresas small caps que eu trouxe para hoje. Duas delas eu tenho em carteira, que é a Irani e o Banco ABC. Uma delas eu estou de olho, que é a Taurus. Mas é sempre bom lembrar que as empresas small cap, elas têm um risco junto com elas, então às vezes tu tem que ficar com elas em carteira muitos anos para elas terem um grande crescimento, para apresentar aquele potencial de crescimento explosivo. Então tu tem que sempre mensurar o risco que tu quer correr e escolher muito bem as tuas small caps, porque muitas vezes elas não vão te trazer aquele rendimento que tu espera. Então, pessoal, muito obrigado por acompanharem. Coloquem nos comentários se vocês já conheciam essas empresas, se vocês têm carteira, se vocês gostam. E, bom, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso. Quero pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem.
baterem no sino aí, marcarem o sino para receberem as notificações do canal. E é isso, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.